A gente já dentro dos carros, 2 carros, né, com 3 companheiros num carro, 3 companheiros no outro. Eu estava no carro da ação, sentado no banco de trás, tinha um companheiro no volante, um outro com a metralhadora sentado no banco da frente, eu atrás com um fuzil Mauser, que é um fuzil muito bom, 762, que é um fuzil muito bom para execução, muita precisão. E quando ele chega na esquina da rua da Alameda Casabranca, ele tinha que parar porque tinha alguns carros na frente, tinha um pequeno engarrafamento, tinha uns 2 carros parados, ele teve que parar. Quando ele parou, eu estava no banco de trás do carro, falei, vou dar um tiro nele. Já peguei o fuzil, o companheiro que estava na frente no Fusca baixou a cabeça, eu já dei um primeiro tiro de fuzil. Não acertei de cheio porque eu sou destro, eu atiro nessa posição. Como eu estava atrás no Fusca, eu tive que inverter e atirei assim. Então pegou de cabeça aqui no occipital dele, mas já começou a sangrar. Ele abre a porta do carro e sai do carro. Nós saímos, só o motorista que não sai, porque o motorista tem que ficar ali assegurando a fuga. Saímos eu e o outro companheiro, ele sai com a metralhadora, eu saio com o fuzil. Ele saiu correndo em direção à feira. E nós fomos, o companheiro metralhando ele, e eu acertando 1, 2, 3, 4, acertei 3 tiros nas costas dele, e o companheiro com a metralhadora acertou vários. Aí de repente ele caiu, e quando ele caiu eu me aproximei, e com a última bala a gente sempre dá o chamado tiro de misericórdia, que é para saber que a ação realmente foi cumprida até o fim. Confirmo que recebi uma proposta do general comandante do Exército de Havana, Arnaldo Ochoa. Confirmo e tenho testemunhas disso. Ele tinha uma história muito rica de vida, ele tinha sido da coluna do Che Guevara. Ele foi, aliás, alfabetizado na coluna guerreira do Che Guevara na Serra Maestra. Um dia, exatamente, de noite, já bem tarde, já devia ser já um começo de madrugada, no quartel-general do Exército de Havana, ele me expõe. No mapa, ele me expõe um plano. Ele diz o seguinte, olha só, Clemente, se a gente pega aqui um barco, a gente sai de Cuba, a gente faz isso aqui, a gente consegue chegar na embocadura do Rio Amazonas sem ser detectado por ninguém, porque eu conheço os caminhos, eu já estive na Venezuela, você sabe disso, eu tenho como fazer isso. Esse barco, ele pode vir cheio com 100 combatentes cubanos, 100, uma centena, combatentes cubanos, armados até os dentes, sob o seu comando e o meu comando. Argel, Cuba, treinamento militar, 1 ano e meio. Não sei quanto tempo. Fiquei o treinamento todo e fiquei esperando lá o passaporte falso da organização para poder sair de Cuba. Alguma ação contra alguma autoridade militar? Chegamos a planejar, participei do planejamento, e chegamos inclusive a realizá-las. Ou o senhor nos acompanha ou a gente arranja a solução, porque eles estão nos cercando, mas nós estamos lhes cercando. O general falou, não, aqui hoje ninguém vai morrer. Eu falei, então nós vamos nos retirar tranquilamente, mas se algum tiro for disparado, a primeira rajada é no seu peito. E da comitiva que o está acompanhando. Meu treinamento foi na Floresta da Tijuca. O João Lopes Salgado, que é ex-militar, treinou todo mundo. Pegou umas balas de INA, era a metralhadora que a gente usava, do Exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Era assim. Guerra é guerra. Há um episódio polêmico na história da luta armada. Os chamados justiçamentos cometidos por guerrilheiros contra companheiros que eram suspeitos de terem cometido traições. Você participou no dia 23 de março de 71 da execução de um militante da LN, Márcio Leite de Toledo, que defendia uma pausa na luta armada e foi considerado inconfiável. Você participou diretamente da execução, então? Essa é uma informação que até hoje eu não dei. Essa é a informação que até hoje eu não dei. Porque você está perguntando, né? E na verdade verdadeira, eu acho que eu também não dei, porque também até hoje ninguém teve essa atitude de chegar e me perguntar diretamente. Participei sim da ação. A tiros, na rua, numa rua, no jardim, daqueles jardins lá de São Paulo, como você disse, no dia 23 de março de 1971.
Foi um comando de 4 companheiros que participou, não fui eu sozinho. Os outros 6 estão mortos. Quando eu saí, eu não resisti. Eu disse para Miriam, se acontecer alguma coisa com algum de nós, eu volto aqui e te mato. Você nos denunciou. Aí ela ficou assim, não, Vera não, Ângela, né? Ângela, de jeito nenhum, não denunciei. Eu disse, ah, é? Empresário dinamarquês radicado no Brasil, Henning Albert Boysen, foi executado na rua Barão de Capanema, nos Jardins, em São Paulo, na manhã do dia 15 de abril de 1971. Era presidente do grupo Ultragás. Não era um inocente, um empresário, ele não foi justiçado simplesmente porque ele era um empresário. Ele foi justiçado porque ele era um quadro do sistema, ele era um quadro direto da repressão. E como tal, ele estava sujeito às sanções da guerra. Você matou o empresário Boysen? Eu participei da ação, eu dirigi a ação e fui o autor do tiro de misericórdia. E pegou o dinheiro todo, o cara morava na Nacional Copacabana, a gente pegou dólar, ele tinha dólar que não era normal, escondido, joias e quadros, peças de arte, quadros de arte, a gente levou tudo. Em 69, antes do sequestro do embaixador americano, a gente muda a linha. E quem escreve essa linha sou eu e o Franklin Martins. Se os caras não aceitassem a troca, nós executaríamos ou não o embaixador? Essa pergunta foi feita para mim no Senimar, no intervalo de 2 sessões de informação. Essa pergunta, babaca. Eu não tenho dúvida nenhuma. A decisão era de executar. Você pode chegar e dizer, podia na hora o cara tremer? Bom, mas a decisão era de executar. Aí já um movimento não mais estudantil, um movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. O programa político que nos movia naquele momento era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. A luta armada naquele período não estava visando a democracia. O caso de Cuba, por exemplo, o presidente da República comparou os presos políticos cubanos a delinquentes comuns de São Paulo, que é um equívoco. Cuba é uma ditadura, os presos políticos de Cuba estão resistindo com dignidade e mereciam um respeito do Brasil que o presidente não expressou. Eu não tenho nenhum sentimentalismo a respeito do passado nem a respeito de Cuba. Essa aura romântica que envolve a Revolução Cubana, para mim, já se dissipou. Hoje, eu continuo sendo um socialista, portanto de esquerda, né? Mas sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né, nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado.